Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem, na medida do possível, né? Bom, acabou de acabar agora a corrida sprint, tá? Do Grande Prêmio do Brasil, tá? Cara, corrida muito interessante, muito boa, vamos falar agora aqui, tá? Cara, eu quase tive um surto com a McLaren, um surto assim de como uma equipe pode ser tão desorganizada assim, mas depois eu repensei melhor, né? Vamos falar disso um pouco mais tarde, né? Bom, senhores, a corrida sprint começa. Alonso, Stroll e Joe largariam dos boxes, tá? Você vê aqui que a Aston Martin tomou a decisão assim de colocar os seus dois pilotos para largarem dos boxes, provavelmente porque mexeram no acerto do carro, e quando se mexe com o acerto do carro, você automaticamente vai ter que largar dos boxes, né? Então, bom, a corrida começa o seguinte, né? Largada muito boa das McLaren. Eu acho que ali, na minha visão, acho que o único ali dos primeiros ali que largou um pouco mal, acho que foi o Verstappen. Acho que, inclusive, na primeira curva ele quase bate no Lando Norris, tá? Ele tenta tardar um pouco a freada, só que acaba não conseguindo. E com isso, né, o Leclerc, né, que estava em P3 ali naquele momento, só que estava mais por fora, ele conseguiu manter a posição, né? E cara, é muito interessante já logo de início assim, a gente notar um duelo do Leclerc e do Verstappen, tá? Um duelo ali, assim, você via que eles tinham ritmo, tá? E aí, assim, também outro aqui que eu gostaria de destacar nessa largada também foi o Sérgio Pérez, né? O Sérgio Pérez que eventualmente tem tido largada, eventualmente tem largado lá atrás, né? E acho que, na minha opinião, fez uma boa largada o Sérgio Pérez, tá? Ele não fez uma largada ruim, acho que fez uma boa largada, ele ganhou muitas posições, tá? E aí a corrida corre bastante assim, bastante não muito diferente disso, nem nada. Um outro assim que eu notei assim, que largou muito bem, mas foi muito impedido ali, foi o George Russell, tá? O George Russell quase consegue fazer uma boa largada ali, mas ele é meio que interrompido ali pelo Sainz e pelo Verstappen, que estava à frente dele, né? Então ele acabou ficando um pouco limitado a isso. Já na volta 6, cara, vamos pular um pouco mais para a volta 6, porque foi muito isso, né? Muita perseguição, um atrás do outro e tudo, né? Já na volta 6, o Norris já dá aquela indicadinha, aquela indireta para a McLaren, que olha, eu tô mais rápido que ele, né? O Norris que estava em segundo naquele momento, o Piastri em primeiro, o Norris em segundo e o Leclerc em terceiro e o Verstappen em quarto, né? Na volta, assim, até ali eu notava que a Ferrari do Leclerc ela estava mais para a McLaren do que para a Red Bull, né? Para mim, inclusive o Sainz, né, que estava em quinto, ele estava muito afastado, né? E o Russell, que estava atrás do Sainz, ele estava afastado do Sainz, e o Sainz que estava afastado do Verstappen, e o Verstappen que estava afastado do Leclerc, né? E o Leclerc se aproximando bastante das Ferraris, mas o Verstappen ele se aproxima bastante do Leclerc na volta 7, né? E aí na volta 8, já na volta 8, a gente já vê um comboio dos 4 primeiros. A gente vê o Piastri ali, o Norris, o Leclerc e o Verstappen, todos eles a menos de um segundo um do outro, né? E o Piastri, e assim, é engraçado, né? Porque o Piastri acabou se afastando um pouco, né? Ele acabou se afastando um pouco, ele ficou ali na base ali de 1.2 e tudo ali, né? E tal, né? Nitidamente o Piastri mostrando que tinha mais ritmo do que o Norris nessa sprint, né? Até ali, né? Então, né? Então, assim, é bem nítido assim quanto isso foi quanto isso foi bem claro e a mensagem foi bem clara do Piastri para o Lando Norris, né? E aí o que acontece, né, senhores? O Piastri ali na volta ali, ele se afasta, né, claro, como já disse, mas aí na volta 9 a equipe solicita ele para ele dar o DRS para o Lando Norris. Por quê? Porque o Leclerc e o Verstappen estavam vindo, né, estavam vindo muito forte, e aí se não tivesse o DRS correria o risco muito sério
do Leclerc poder ultrapassar, o Lando Norris, né? Mas aí, a partir da volta 14, eu noto assim que as McLarens continuam no ritmo sólido, só que quem parece que diminuiu bastante o ritmo para mim foi o Leclerc, né? O Leclerc começou a diminuir o ritmo a partir da volta 14, tá? E aí o Verstappen consegue se aproximar muito mais, tá? E aí o Leclerc fica algumas voltas, inclusive sem DRS, né? E o Verstappen pressionando bastante o Leclerc assim para achar algum erro ali e tudo, né? E aí, enquanto isso acontecia, o Pérez vinha fazendo uma boa corrida de recuperação, tá? Ele novamente Dieter largou lá atrás, né? E ele vinha fazendo uma boa corrida de recuperação, tá? Assim, pode ser que eu tenha entendido errado, tá? Mas foi aqui que eu fiquei um pouco irritado com a McLaren, porque a McLaren pediu para manter a posição, né? Ou seja, o Piastri em primeiro e o Lando Norris em segundo, e eventualmente trocar na última volta, né? Pode ser que não seja isso, tá? Pode ser que não seja, mas foi isso que eu entendi. E eu acho que, para mim, pedir isso para um cara que está disputando o campeonato é um pouco ridículo. Eu acho que, ainda mais porque, assim, beleza, não tem muita alteração, são só 2 pontos. Cara, mas 2 pontos eu imagino que assim, não ajuda em bosta nenhum pela distância do campeonato, mas acho que pode ser primordial em algum momento, né? E a McLaren com esse raciocínio é tipo dizer assim, olha, não estamos nem pro campeonato, né? Então acho que tinha de ter pedido assim, eu não sou a favor de ordem de equipe, não sou, tá? Não sou mesmo, de verdade. Mas eu acho que é uma situaçãozinha que acho que o Lando Norris precisava mais dessa primeira posição do que o Piastri, né? E outra, né? E aí o que acontece na volta 18, né? O Verstappen, enfim, consegue ultrapassar o Leclerc, né? O Leclerc fez uma curva, o S do Senna um pouco ruim, né? Meio por fora, e o Verstappen aproveitou disso e conseguiu ultrapassar o Leclerc, né? E aí passou e sumiu, cara. Passou e sumiu. Era nítido que a Red Bull, tanto o Verstappen quanto o Pérez, estavam em um excelente ritmo de corrida, né? E aí, assim, até notei aqui, né? A McLaren nitidamente com o melhor carro, né? Eu acho que a McLaren tinha, sim, o melhor carro, mas eu acho que a Red Bull surpreendeu, tá? Surpreendeu essa questão do ritmo de corrida aqui, né? Na volta 21, né, mais pro final, a corrida começou a ficar um pouco mais morna, mais na parte mais final, né? Na volta 21, inclusive uma volta antes, na volta 20, na verdade, surge uma fumaça no motor do carro do Hülkenberg, tá, pessoal? E na volta 21, o Hülkenberg abandona a corrida por problemas mecânicos, tá? E aí ele acabou deixando o carro num local, assim, num local que não era o suficiente para um safety car, mas também não era grande coisa, mas também era o suficiente, assim, para ter alguma tensão, né? Ele não estava completamente fora da pista, né? Então, assim, ele estava fora da pista, mas não numa posição confortável para só manter uma bandeirinha amarela ali e nada mais, entende? E na volta 22 para 23, safety car virtual. E era nítido ali, e inclusive, né, na volta 22, acontece um fator que, graças a Deus, salvou a pele da McLaren, que foi, melhor, do Lando Norris, né? Que foi o Piastri, enfim, cedeu a posição dele para o Norris, né? Mas já estava muito bem claro que ele não queria fazer isso, né? Ele fez isso por motivo de força maior, né? E aí o Piastri cedeu a posição para o Lando Norris liderou, né? Dito e feito, né? Na volta 22 para 23, safety car virtual, né? Ou seja, se isso tivesse acontecido um pouco depois, muito provavelmente teria sérios problemas ali, viu? E aí o que eu notava, né? Aí o que acontece? O Verstappen reclama que o Piastri está muito lento de propósito para obter uma certa vantagem, né? Porque quanto mais lento, existe um delta que você pode andar quando está sob safety car. Você tem uma velocidade X para andar sobre safety car virtual. E o Verstappen reclamou que o Piastri andou muito devagar sobre esse delta, tá? E aí, tipo assim, o Verstappen, assim, ele tenta nitidamente ultrapassar o Piastri, né? Quando já estava finalizando já o safety car virtual, o Verstappen já estava bem alado, assim, do Piastri, né?
mas aí não deu outra, né? O Piastri conseguiu defender a posição, bem na hora que deu a bandeira verde, o Piastri conseguiu manter a posição 2 ali e tudo, né? E aí acabou a corrida, né? Acabou a corrida com o Lando Norris vencendo a corrida sprint, né? Assim, eu gostei bastante dessa corrida, tá? Eu acho assim que a McLaren poderia acho que a McLaren poderia ter cedido a posição, ter pedido uma troca de posição um pouco antes, né? Não sei. Apesar, é como eu já falei, né, pessoal? Eu sou muito contra isso, né? Mas, enfim, né? Mas eu acho honestamente que é como eu falei, né? Acho que quem precisava mais da primeira posição, nitidamente, era o Lando Norris do que o Piastri, né? O resultado na sprint ficou o seguinte, tá? O Norris em primeiro, o Piastri em segundo, o Verstappen em terceiro, o Leclerc em quarto. O Leclerc depois pelo que eu notei ali, depois da volta 13, o ritmo dele começou a desmoronar. Ali parecia que a Ferrari tinha um ritmo muito forte de corrida, mas não foi esse o caso não. Na minha visão, inclusive que da metade ali em diante ali, acho que o Leclerc usou tudo que podia do carro nas voltas iniciais, e depois só ele passou a gerenciar a corrida, né? Na minha visão, acho que é isso, né? Acho que a Ferrari não tinha condição para P3 ali, não tinha mesmo, tá? Não tinha. O Sainz em quinto, né? O Sainz começou ali bem discreto ali no início, né? E pouquinho ele foi buscando o Leclerc ali, bem nítido assim que o Sainz já fez o inverso do Leclerc, né? Ele administrou mais no início para conseguir ter mais gás mais pro final da corrida, né? O Russell em sexto ali, né? Acho uma corrida sólida do Russell, tá? Não acho uma corrida ruim dele, tá? Gasly, Pérez, né? Gasly em sétimo, Pérez em oitavo, uma boa corrida de recuperação do Pérez, né, senhores? Então acho que gostei bastante dessa corrida do Pérez, né? E vocês veem o quanto a Red Bull estava bem com a questão do ritmo de corrida quando você vê que o Verstappen estava bem e quando o Pérez, principalmente, estava bem, né? Os dois pilotos da Red Bull com um ritmo excelente de corrida, tá? Liam Lawson em nono, né? Fez de tudo para ser defendido do Pérez, mas não deu, né? Mas assim, acho que até o Liam Lawson foi até mais administrativo dessa vez, foi mais conservador, dessa vez foi muito agressivo, não. Albon em décimo lugar, Hamilton em 11º, Colapinto em 12º, Ocon em 13º, Oliver Biermann, né? O Oliver Biermann, que inclusive está no lugar do Magnussen esse final de semana, que o Magnussen passou mal esse final de semana, né? Não sei não, eu ainda acho que, na minha humilde opinião, assim, eu acho que o Magnussen fez a última corrida dele no México, né? Assim, né? Claro que é uma questão muito de contrato, né, cara? Então não tem muito, é meio complicado isso, né? Mas é a chance do Biermann mostrar se já fica já na Haas mesmo, já até o final do campeonato, ou o Magnussen volta para o próximo final de semana, né? Vamos ver como é que vai se desenrolar isso, né? O Tsunoda em 15º, o Bottas em 16º, o Zhou em 17º, Alonso em 19º, não, quer dizer, em 18º, e em 19º Stroll, né? Você vê que a Aston Martin, assim, ajustou o carro, né? O Zhou, o Alonso e o Stroll, todos eles ajeitaram o carro, acertaram o carro de uma maneira ali para estarem melhor, mas não adiantou bosta nenhuma, porque os três que largaram do pit lane e ficaram em último. O único que abandonou foi o Hülkenberg, né? E aí, eu não sei como é que vai desenrolar, né? Porque literalmente acabou a corrida do sprint assim que eu comecei a gravar, assim que acabou a corrida do sprint eu comecei a gravar. Mas eu não sei como é que ficou essa investigação, tá? O Verstappen estava sob investigação. Eu não sei se é pela reclamação dele, alegando de que o Piastri estava muito lento de propósito, para aumentar o gap de diferença com relação ao Lando Norris, ou se foi alguma coisa que o Verstappen fez, porque na retomada ali ele estava muito próximo do Piastri, né? Então pode ser que ele tenha cedido o delta, o tempo de delta do Virtual Safety Car quando tentou ultrapassar o Piastri, né? Não sabemos, vai ser divulgado talvez mais tarde, não sei se o Verstappen vai ser punido, sei lá, quem pode ser punido, o Piastri pode ser punido, não sei. Mas enfim, né? Vamos ver como é que vai ser, né? Mas é isso aí, senhores. Eu gostei bastante da corrida, bastante movimentada. E é isso aí, né? Não vou passar imagens aqui, porque daqui a pouquinho é classificação, então demanda um certo tempo e tudo, de edição e tudo do vídeo, mas mesmo de passar as imagens aqui para vocês. Mas no mais é isso aí, tá? Eu achei que pra mim a corrida foi muito boa, muito movimentada, gostei bastante ali do início, né?
os 4 pilotos ali, tudo, né? O Piastri, o Norris, o Leclerc, o Verstappen, gostei. É isso que a gente quer ver, tá? Esse equilíbrio e tudo, né? Mas para mim, senhores, se isso permanecer, a Ferrari para mim não está com um ritmo tão bom quanto eu esperava. A Red Bull está com excelente ritmo, tá? O Verstappen reclamou muito ontem no treino livre que o carro da Red Bull estava muito ruim no ritmo de corrida e tudo mais, está reclamando bastante. E é nítido que, assim, claro que um detalhe que eu notei na ação da corrida é que o tempo ontem estava muito diferente de hoje, né? Então pode ser que a Red Bull tenha melhorado com isso e a Ferrari tenha piorado com isso, né? Fato é que, para mim, é nítido que a McLaren tem um excelente ritmo de corrida, tá? Para mim, é o melhor carro, assim, pelo menos até agora na sprint, né? Pode ser que as coisas mudem, porque tudo pode mudar depois. Pode se mudar o setup depois que, como é que fala? Depois que a corrida de sprint acabar, né? Pode ser que eles mudem um pouco mais o foco do carro e tudo, né? Pode ser que eles foquem muito mais para a corrida, ou foquem completamente para a classificação, que vai acontecer agora 2 horas, não sei. Enfim. Mas é isso aí, senhores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pode ser que tenha faltado alguma coisinha, tá? Mas, no mais, eu acredito que falei tudo que podia falar aqui de realmente destacável nessa corrida, tá? Um forte abraço a todos e falou, pessoal. É nóis.